Boa noite, telespectadores. Estamos mais uma vez aí ao vivo, né? Vamos ver aqui. Opa! Tudo bem, Bejane Júnior? Como que você está? Boa noite. Boa noite, meu amigo Ítalo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Você consegue me ouvir bem aí? Consigo. Nessa altura dá. Nessa altura tá tranquilo. Bacana, então. Primeiro, boa noite. Desculpa que o mau jeito, a gente está se estruturando ainda, né? Não, tá perfeito. Agradecer a sua presença. Agradecer por você dar a oportunidade aí do povo de Gama poder conhecer as suas ideias. Sim. Essas perguntas, elas são o padrão para todos. A ideia não é beneficiar ninguém. Aqui quem vai vencer é o dono do melhor diálogo, das melhores intenções. Claro. E eu te dou os parabéns aí por você estar nessa luta aí, certo? Agradeço por você estar conosco no Grama Melhor de Vitória Norte. Você está pronto para as perguntas? Com certeza. Vou deixar aqui uma boa noite a todos que nos acompanham. Te parabenizar já de início pelo programa, né? É uma live fantástica, onde a gente tem a opção, né? A gente tem como discutir a região Nordeste, que é uma região onde eu sou nascido e criado. Eu sou do Recanto dos Lagos, então, até os meus 10, 11 anos de idade, eu vivia aí, né? Nessa região. O meu dia a dia era aí, junto com meu pai, com a minha mãe, com os irmãos, enfim. Então, eu tenho muito carinho, né? E, lógico, que me colocando à disposição de um pleito eletivo, né? Como candidato a vereador, a gente quer demonstrar o melhor possível em termos de proposta para Grama, para Parque Guarani, para Parque Independência, enfim, para toda a região Nordeste. Muito bacana. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. É o mesmo padrão. Conte sua trajetória até se transformar em vereador. Ou seja, aqui a gente já está até prevendo o futuro. A gente já está dando sorte para todo mundo que está passando. Que Deus abençoe. Oi, Ítalo, eu, assim como a maioria, se não em sua totalidade das pessoas, a gente dá cabeçada na vida, né? Até a gente chegar pronto ou próximo daquilo que a gente considera como pronto para poder representar os eleitores na Câmara Municipal, é muita coisa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns meses na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar, na época o governador Antônio Anastasia, e minha experiência, lógico, da política vem do meu pai, de ver meu pai, o Bejane. Para mim é uma honra carregar o mesmo nome, né? E poder estar levando para frente essa proposta de mandato. Não é um projeto de poder. A gente gosta de frisar bastante que é uma proposta de mandato, é uma proposta unificadora com a população que está tão esquecida e tão carente. Então, eu lá atrás, eu já cantei, eu costumo falar para os outros que eu só não fui cigano, mas o resto, eu já cantei. Eu sou pai de 4 filhos, graças a Deus, 4 meninos lindos. E a gente vai tocando, né? A minha vida, o meu dia a dia, juntamente com pessoas. Eu gosto de estar próximo da população. E eu acho que a política ela só faz sentido se você tiver isso. Hoje a gente vê aí muitos, né? Deputados, vereadores, até prefeito, até cargo executivo, que não tem o mínimo feeling para tratar o ser humano. E a gente vê muitos problemas em Juiz de Fora e em outras cidades do Brasil que partem justamente daí. Falta o feeling, falta a sensibilidade humana, e isso, graças a Deus, eu acho que nós temos. E lógico, toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Jesus Cristo, porque se nós estamos aqui, principalmente vivendo um período pandêmico em todo o mundo, é porque tem uma justificativa muito maior do que a gente possa imaginar. Então, eu sou muito grato a Deus, grato à minha família, grato à minha esposa, aos meus filhos, e a população de Juiz de Fora, por abraçar tão bem a nossa candidatura e aceitar que eu levasse meu nome para dentro das suas casas. Muito bom, bacana. Realmente, a questão humana é primordial para quem quer viver. Com certeza. Eu vou partir para a segunda pergunta. À vontade. Porque a ideia é seguir esse padrão e depois dar uma liberdade para você poder Sim. pedir voto. Eu gosto muito da ideia de engessar. Eu acho necessário que a gente tenha um padrão para atender a Claro, para fazer um pente fino, né? Tá certo. Vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte:
quais serão as principais pautas para o ano de 2021, ou seja, você eleito, quais serão as pautas? Ô, Ítalo, se a gente for falar do problema da saúde, a saúde é um problema universal em toda Juiz de Fora. Eu não vou falar igual candidatos a prefeito aí, muitos estão falando que não tem jeito, porque tem. Porque quando meu pai era prefeito, ele mostrou que tinha como. Você se lembra que os postos de saúde funcionavam até as 22 horas na gestão Alberto Bejani? Tinha remédio, tinha atendimento médico, tinha o atendimento ginecológico, que hoje os enfermeiros, coitados, eles são obrigados a passar receita ginecológica para os pacientes. Então, isso é um risco muito grande, muito grande. Então, a saúde é um problema universal. Se a gente for focar bastante na região Nordeste, como eu acredito que seja até o foco, né, a gente tem um deputado estadual, né, da região Nordeste, o deputado Noraldino Júnior. E a gente chegou no colapso do João Penido não atender mais os pacientes da nossa região. Então, aonde que isso existe? Mas o prefeito, a prefeitura perdeu o convênio. Gente, é deputado estadual. Eu, na colocação do Noraldino, eu teria sentado com o governador e explicado para eles, Zema, a situação é essa e essa e essa. Nós estamos numa área ali de aproximadamente 80, 100 mil habitantes, que pega desde Santa Terezinha até Filgueiras, né? Então, a partir do momento que você perdeu, vocês sabem, vocês de Grama, de Parque Guarani, de Grande Betânia, Parque Independência, enfim, Filgueiras, vocês sabem que às vezes uma coisa à toa. Você tem que ser levado para a UPA de Santa Luzia, para a UPA Norte, para o HPS, e muitas das vezes você entra dentro do HPS com uma coisinha pequenininha e sai de lá com um monstro de um problema, né? Porque a gente sabe que o HPS virou açougue. O HPS virou uma vergonha nacional. Em qualquer lugar que você vai do Brasil, você escuta falar mal do Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora. É uma vergonha. Eu volto a dizer, da administração Alberto Bejani, se é que eu posso carregar como exemplo, eu levo como exemplo que dá para ser feito, com certeza. E isso pode ter certeza, independente do prefeito que assumir em 1º de janeiro. Nós vamos sentar, nós não queremos partir para briga, porque briga na política, ela não engrandece projeto algum. Mas, lógico, vamos cobrar que seja feito um atendimento de qualidade nos postos de saúde e que o João Penido, que o senhor Noraldino, lá em Belo Horizonte, não teve peito para brigar com o governo do estado, que a gente vai bater, vamos sentar no carro e vamos lá no governador. Uai, que negócio é esse? A gente está falando de uma região que é maior do que muitos municípios em Minas, do que a maioria dos municípios. E a gente fica sem atendimento aí para famílias, para idoso, criança, enfim. Então, com certeza, a saúde é um ponto muito importante a ser abordado, além da educação em tempo integral. Porque daqui a pouco a gente vai ter a vacina. É uma realidade, né? A gente não sabe se daqui a 3 meses, 6 meses ou 1 ano, mas vai ter. Então, a educação integral tem que voltar para a educação infantil nos bairros. Porque, infelizmente, se você hoje, essa criança estuda de manhã, de tarde ela está na rua jogando bola, porque pai e mãe estão trabalhando. Então, ela fica à mercê da criminalidade. Volto a dizer, usando como exemplo, na administração Alberto Bejani, nós tínhamos 14 colégios de tempo integral em funcionamento. Com merenda, com café da manhã, com almoço, com esporte, com leitura. Dá para ser feito. Mais uma vez eu falo, nós vamos cobrar porque dá para ser feito. Eu não estou aqui falando que eu vou cobrar do prefeito metrô, igual tem candidato a vereador falando que não vai nem cobrar, falando que vai fazer. Um desses daí, você vai me desculpar, mas você não podia ter se candidatado nunca. Porque o problema de Juiz de Fora, a gente tem que pensar no básico. Hoje ninguém quer que termine o ginásio poliesportivo, não, sabe, Ítalo? É lógico que é uma obra de dinheiro público, ela tem que ser finalizada, até para justificar, né, tudo que foi feito. Eram outros tempos, inclusive começou na administração do meu pai. Olha quantos anos tem para isso acabar. Mas hoje o povo quer saber de remédio no posto de saúde, o povo quer saber de educação de qualidade, quer saber de emprego, de alimento. Se me permitir a gente alongar só um pouquinho mais, a gente tem um projeto hoje para a região Nordeste, que eu volto a falar uma região que eu trago com muito carinho, porque eu sou dessa terra, um mini distrito que poderia ser muito bem colocado na estrada de Grama para Filgueiras. Por que não sentar com o prefeito, sentar com o secretariado, sentar com outros vereadores? Gente, vamos bolar, vamos esquematizar, vamos ver o que dá para ser feito de incentivo fiscal. E, obviamente, nós não vamos falar em empresa de alta robotização. Nós vamos falar de pequenas empresas. Empresa de cabo de vassoura, empresa de chinelo, empresa daquilo. Como é feito lá no mini distrito do Milho Branco, onde foi, inclusive, um empreendimento que teve todo o seu início na gestão do meu pai, do Alberto Bejani. Então, por que não a gente tornar a nossa região Nordeste independente, mais independente do que já é, porque era independente, a verdade é essa. Hoje, até atendimento médico, a gente tem que sair de lá e atravessar a cidade. Então, infelizmente,
a gente vai cobrar isso, com toda certeza. Cobrar que seja feito o básico: emprego, educação e saúde. Bacana seu posicionamento, candidato a vereador. Vamos passar para a terceira pergunta. A terceira pergunta é bem bacana, fala sobre qual o projeto de lei prioritário para o senhor. Ou seja, quando você já tem a ideia de se tornar um vereador, a ideia é clara da necessidade de fiscalizar os atos do prefeito e também fazer leis para beneficiar a harmonia entre os cidadãos. Sim. Qual seria o seu ponto de vista referente a isso daí, meu nome? O que você tem em mente para isso aí? Ô, Ítalo, lógico que a gente trabalha aqui com alguns projetos que a gente já quer entrar e quer debater no plenário, né, obviamente. Eu poderia citar aqui um projeto de lei proibindo que se cogite até retirar os cobradores do transporte coletivo, né? Porque tem um papo muito grande aí, não estou falando que é de candidato a prefeito nenhum. A conversa é do empresariado, de que vão tirar o cobrador no ano que vem, ou até 2022, que vai ser colocado o cobrador automatizado, ou que o motorista vai fazer a dupla função. Aí eu convido vocês a ir para Contagem. Roda meia hora no transporte coletivo de Contagem. É o colapso total. O Juiz de Fora está iniciando o colapso. Lá já vive há muito tempo. Porque o o motorista, ele faz serviço de trocador também. Então nós precisamos bater em cima do quê? Projeto de lei não pode ser tirado de maneira nenhuma. Hoje nós temos cerca de 4 mil rodoviários. Se você colocar aqui 50%, cerca de 2 mil são trocadores, cobradores, no caso, a gente está falando de pelo menos 2 mil famílias impactadas diretamente com desemprego. E isso, vendo essa situação de pandemia, o desemprego crescente, enfim. Mas o empresário tem dinheiro. O empresário tem dinheiro. Porque ele continua tendo fazenda, ele continua tendo carro importado, o empresário não está faltando comida no prato dele, graças a Deus que não esteja. Mas também não pode faltar para o funcionário. Porque quem carrega o empresário nas costas é, sem dúvida alguma, o funcionalismo. Então, nós não podemos deixar de maneira nenhuma. Então, esse é um ponto que a gente poderia destacar como um grande projeto de lei que a gente quer debater na Câmara Municipal. Claro. Mas, eu acho que mais importante ainda, se é que pode-se dizer mais importante, né, que esse projeto que a gente visa, é tornar lei no município o atendimento até às 22 horas nos postos de saúde. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o posto de saúde ele abre às 8, abre às 9, abre a hora que quer. Você tem que escolher a hora de você passar mal. Você é dona de casa, você é trabalhador, a criança, o idoso, vocês têm que ter o calendário da boa vontade do município. Porque virou um caos total. Então nós temos que colocar que até às 22 horas, de 8 às 22, no projeto de lei, aí prefeito não vai mexer. Porque meu pai deixou, o Bejano deixou, então dá para ser feito. A gestão que veio logo após o custódio, né, retirou. Então, nós vamos bater em cima com toda certeza de que os postos de saúde têm que ficar abertos até as 22 horas. Isso é direito básico do cidadão. Obrigado pela resposta. Agora, a pergunta número 4, na verdade, elas são 3 perguntas em uma, mas o contexto é um só. Como o senhor pensa em compor o gabinete? É a primeira pergunta desse bloco. Né, quarta pergunta, primeira parte. A segunda parte é qual o critério para a escolha desses funcionários? E eles estão relacionados à área que o senhor pretende atuar? Qual a área que o senhor pretende atuar? Olha, Heitor, sem dúvida alguma, a área do social. Para trabalhar comigo, lógico que a gente já tem uma equipe pré-formada, se é que eu posso dizer assim. Primeira coisa, você tem que ter sensibilidade humana. Você tem que saber que hoje você é assessor do vereador lá dentro, né? Mas você tem que saber que amanhã pode ser você na fila do SUS, agarrado ali, porque a gente é ser humano. Antes do Bejane Júnior, querer ser vereador, eu sou ser humano, eu sou um pai de família, eu tenho filho. Então, eu tenho que pensar que acontece com o outro, pode muito bem acontecer comigo. Então, sem dúvida alguma, primeiro, social. Quem trabalha comigo tem que entender que o ser humano vem na frente do resto. O resto a gente resolve. O que não resolve é questão de urgência, como eu te falei, saúde, educação, emprego, enfim. Quem está passando fome não quer ouvir discurso, quer matar a fome. Depois ele ouve o que você tem para falar, né? Então, sem dúvida alguma, é isso.
O critério, né? A composição e o critério, eu acho que já está respondido, né? E lógico que a gente pretende atuar nessa área social, né, de Juiz de Fora. A gente tem hoje um programa pré-montado na cabeça, que esse eu gostaria muito de que os outros 18, como são 19 cadeiras, os outros 18 vereadores abraçassem, que é um programa para a gente acabar com a fome em Juiz de Fora. É uma coisa simples, básica, de você trazer empresários, políticos para conversarem e ser feito. Porque a gente tem que pensar que muita família que não sabia o que era passar fome está passando fome de novo, Ítalo. O desemprego crescente, Juiz de Fora, no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente tem que dar um amparo. A responsabilidade é a responsabilidade de todos. Nós vivemos numa sociedade. Então a responsabilidade é mútua. Eu, pelo amor de Deus, eu perco noite de sono se eu pensar que tem um semelhante a mim passando fome. Né? Você imagina uma criança, como eu te falei, eu tenho 4 filhos. Você imagina um pai ver um filho chorar com fome. Então quem passou sabe o que é isso. E sabe o que eu estou falando. A gente tem que primeiro focar no ser humano. Depois a gente pensa no resto. Então a gente vai compor uma equipe, sem dúvida alguma, dentro da área de atuação. Qual é a área de atuação? Ser humano. O sangue que corre em mim é o sangue que corre em você, que corre no outro lá da frente. A gente não tem diferença alguma. Então, acho que deu para dar uma esclarecida. Com certeza, bacana a explanação. Vamos para a pergunta de número 5. Vamos lá para número 5. Muito importante. Qual o critério que o senhor vai usar para decidir como serão os gastos do gabinete do senhor, caso venha ser eleito? Sim. Olha, Ítalo, em primeiro lugar, é transparência sempre. Sempre. Porque o que a gente vê hoje aí são gastos exorbitantes. É clichê? É. Mas eu acho um absurdo um vereador de Juiz de Fora ter direito a um carro, ter direito a motorista, ter direito a combustível, enfim. Eu acho que é muita regalia. Isso é regalia. Infelizmente, nós tivemos um episódio dos cobradores, dos motoristas, dos rodoviários de Juiz de Fora, em que o secretário de transporte do município, o Eduardo Fácio, ele falou que os rodoviários estavam lutando ali por regalia. A cesta básica não é regalia, meu amigo. Você vai me desculpar. Regalia, para mim, é você receber um salário de 15 mil. Vem descontado, vem 12, 13. É um senhor com salário. E você ainda ter esse tipo de regalia. Então, primeira coisa, isso é muito correto, porque quem paga a tua conta lá dentro é o povo. Então, hoje, por exemplo, eu pago a conta de quem está lá dentro. Ano que vem eu vou continuar pagando. A minha, a dele, enfim. Então, a gente tem que ser muito transparente, muito reto. Eu acho que a gente não perde nada com isso, só tem a ganhar, e a população só vai tendo mais confiança na nossa pessoa. E, lógico, o que o gabinete tem condição da gente fazer, volta a falar, para a área social, que é o quê? Disponibilizar um dentista, como meu pai fazia. A Câmara Municipal, ela é uma mini Assembleia Legislativa. Ela te dá condição hoje de você contratar um advogado para atender pobre. Tem gente que não gosta de falar pobre. É pobre financeiramente, é rico em muitas outras coisas, mas não tem dinheiro. Então, muitas das vezes, a pessoa tem que fazer um inventário, tem que entrar na justiça para A ou para B, enfim. E não tem condição. E vai lá na Defensoria Pública. Vai lá. Você passa um aperto, um perrengue sem tamanho. A gente sabe como é que é aquilo lá dentro. Então, sem dúvida alguma, o que a gente puder usar lá dentro para poder atender o povo, como dentista também, que meu pai também fazia na Assembleia Legislativa. A gente sabe que o tratamento odontológico é caro. E eu convido a vocês, muitos que talvez não conheçam, vai no alto dos morros, vai nas comunidades. Raramente você vê uma pessoa com a parte odontológica perfeita. Por quê? Porque é caro. Porque é caro. Mas é caro comprar escova de dente? Não, não é. É caro o tratamento. Muitas das vezes você tem um higiene bucal, mas você precisa fazer um procedimento, uma ponte, o que tiver que ser feito. E você não dá conta. Aí o que acontece? Arranca o dente. Então, isso é o necessário, é o básico. Para de ver uma pessoa sem dente, e olha a pessoa com dente. Olha a diferença que o dente causa na pessoa. Então, eleva até a autoestima. E nós estamos no momento de subir a autoestima da população de novo. Porque a gente tem vivido um ano aí de alegrias e tristezas. Alegria por quê? Porque a nossa família continua, graças a Deus, entre nós. Deus tem sido misericordioso com a gente. Mas, lógico, que a gente fica triste, chateado, porque a gente é sensível à dor do outro. Olha quantas mil pessoas entraram em 2020 e, infelizmente, se acometeram por conta da pandemia ou de outras doenças também que continuam tendo. Então, eu acho que é isso. Tá? A gente vai usar, sim, do dinheiro público para aquilo que tem condição de ajudar na vida do cidadão lá na frente. Essa pandemia ela está trazendo muito transtorno, né? É um resquício, né, Edu? Ela deixa em toda a população uma marca muito forte.
Eu perdi um grande amigo, né, o ex-deputado federal Caio Nárcio, para essa doença. Ah, era idoso? Não. O Caio era pouca coisa mais velho que eu. O Caio tinha 30 e poucos anos. E se foi por conta dessa doença. Lógico, a gente sabe tudo que acontece, né? Nem uma folha cai se Deus não permitir. Mas a gente tem coração, né? As pessoas que a gente... Se a gente sente pelas que a gente não conhece, que a gente não tem uma afinidade, imagina pelas a que nós temos uma amizade grande. Então, todo mundo tem uma marca. Ninguém vai passar dessa pandemia sem deixar uma marca. Eu dou graças a Deus pela nossa vida, pela gente estar aqui com a família, né? E tocando. Espero poder, porque a gente, Ítalo, não só eu, espero eu estar lá dentro, mas o prefeito que assumir Juiz de Fora, a partir de 1º de janeiro, a Câmara Municipal, nós vamos pegar, eu falo nós, né, mas nós vamos pegar uma cidade que ninguém pegou. O Tarcísio não pegou, o Custódio não pegou, o Bejane não pegou, o Bruno não pegou, o Melo não pegou, enfim. Por quê? Porque é um período pandêmico entrando no pós-pandêmico. Então, é uma coisa meio do avesso. O que essa Câmara tem passado hoje, Câmara alguma viveu para trás. Lógico que falta sensibilidade, né? Porque, infelizmente, a onda verde só chegou para alguns setores. O vereador ainda está gostando de ficar em casa lá assistindo novela, assistindo Netflix, vendo filme, enfim. E o salário não entra o salário ele continuou na onda verde. Eu não vi um vereador pegar e reduzir o seu salário no meio da pandemia, né? E, infelizmente, o rodoviário foi cortado pela metade. Vamos para a pergunta de número 6. Essa daqui, ela não é tão complicada porque a pessoa pode fazer ou não. Pessoal, o senhor assinou alguma carta compromisso ou plano durante a campanha? Ou seja, a ideia é cumprir o mandato todo? Sim. Olha, Heitor, eu acho que quem precisa assinar qualquer que seja ata em cartório é porque já perdeu um pouco da credibilidade, né, com a população, de alguma maneira. Eu, graças a Deus, a quem eu chego, eles sabem que eu amo Juiz de Fora. Eu pretendo, né, está nas mãos de Deus, mas eu pretendo, a minha vontade é terminar o mandato de vereador, iniciar e terminar, para quem sabe disputar a prefeitura de Juiz de Fora em 2024. Então, o teor da pergunta, o plano de mandato, esse nós assinamos, sim, com muita responsabilidade, um plano autêntico, junto com meu pai, com o Bejane, junto com a minha mãe, junto com a minha esposa, um programa para mulher fantástico, que nós estamos apresentando aos poucos nas redes sociais. Agora, alguma carta que me comprometa a cumprir o mandato, essa eu acho que vale a nossa palavra. Eu jamais sairia de vereador para disputar o cargo de deputado. Talvez no segundo mandato de vereador, se Deus permitir. Mas a gente está falando ainda do primeiro. Então, eu acho que aquilo que eu estou me propondo fazer, eu tenho que fazer na minha base, né? Muitas das vezes o deputado ele se afasta muito do município. Então, eu quero estar aqui junto com a população. Vamos causar, sem dúvida alguma, aquela bagunça boa. O que é uma bagunça boa? Vamos em luta, né? Juiz de Fora não aguenta mais 4 anos de escravidão, de a população pagando tudo, enfim. É tanto sofrimento que a gente vê no Aldemorro que eu só deixaria de ser vereador se fosse para disputar a prefeitura. Esse é um sonho que eu tenho na minha vida. Sem dúvida alguma, eu espero que Deus possa realizá-lo, né? De estar levando de novo o nome do Bejane para disputar em alto nível a prefeitura de Juiz de Fora. Mas hoje não. Hoje é candidato a vereador e para cumprir pelo menos os 4 anos. Perfeito. Vamos para a 7ª pergunta. Essa daqui. Qual a sua relação ou como pretende se relacionar com a prefeitura? Ou seja, né, com o prefeito, né? Dependendo aí do prefeito que vencer, eu não sei se o partido está tendo alguém concorrendo à prefeitura, como está funcionando no seu partido? Sim. Eu vou responder primeiro, né, sem falar de candidatura, mas se Deus me permitir estar lá dentro da Câmara, primeiro nós vamos sentar e conversar, seja quem for o prefeito de Juiz de Fora. Porque a gente precisa dar as mãos, Juiz de Fora não aguenta mais esse racha que foi causado, né, obviamente. Então, primeiro é diálogo, né, a gente quer somar essa política de vamos romper, vamos puxar um para um lado, outro para o outro, com esse cabo de guerra. Isso mostrou para a gente que não tem como ser feito. Esse prefeito que está aí, infelizmente, o senhor Antônio Almas, eu costumo dizer nas reuniões que a gente participa, poderia ter faltado tudo que eu entenderia, talvez.
mas faltou a sensibilidade na área da medicina, na saúde. Então, ficou um governo sem nenhum diálogo. Como que você dialoga com uma pessoa que não tá ligando para o que está acontecendo, né? Juiz de Fora recebeu 70 milhões do governo federal para esse programa todo de Covid, né, e tudo mais. Juiz de Fora não gastou um centavo. Era para ter sido levado, os doentes, né, no caso, para o Expo Minas. Era para ter sido feito um hospital de campanha. Ah, mas não tem tanto. Tem tanto. Lógico que tem. Olha o tanto de óbito que a gente teve em Juiz de Fora. Olha o tanto de gente que pegou essa coronavírus. Olha o tanto de gente que não se foi, mas ficou com resquício da doença. Que às vezes é um problema pulmonar, enfim. Então, era para ter sido feito. Porque hoje, infelizmente, sobrecarregou o sistema de saúde, que já era sobrecarregado. A UPA virou um foco de coronavírus e deu o que deu. Agora, respondendo a pergunta sobre a candidatura, o meu partido hoje ele participa da chapa, né, no caso da delegada Sheila. Eu tenho para mim, porque eu tenho uma carta muito aberta ali dentro, de ou apoia ou não apoia. Eu não gosto de me amarrar a nada. Mas, sem dúvida alguma, é quem mostrou um plano de gestão para Juiz de Fora, até o momento, muito satisfatório. Um plano real, porque tem candidato querendo comparar Juiz de Fora a Dubai. Então, você vê aonde que... a imaginação aonde está indo. Então, sem dúvida alguma, eu acho que hoje a mais preparada para assumir a prefeitura é a deputada estadual, a Sheila. A gente leva o nome dela à população, a população tem aceitado bem. É uma mulher que tem mostrado empenho e trabalho na Assembleia Legislativa. Lógico, você não agrada a todos. Política é complicado. Às vezes você faz para agradar A, o B já não agradou. Mas é quem está mostrando um plano eficaz e realista para Juiz de Fora. Bacana, bacana. Então, vamos partir para a 8ª pergunta, que é padrão. Vamos lá. Como o senhor pretende fiscalizar o trabalho do prefeito? Da mesma maneira que eu venho fazendo, só que com estrutura. A gente, infelizmente, hoje esbarra no quê? Ah, não, mas seu pai foi prefeito, seu pai é um ex-prefeito, seu pai é muito bem conceituado, tudo. Resolve isso para mim. Até certo ponto a gente consegue resolver. Dá voz ao problema da população. Agora, você com o microfone na mão dentro da Câmara Municipal, a história muda um pouco de figura. Então, é por isso até que eu sou candidato, para poder fazer mais, né, por Juiz de Fora. Se vocês forem visitar as minhas redes sociais, né, Bejane Júnior, o Instagram tem o Facebook, desculpa, tem 1, 2 e 3, e o Instagram é @bejaninho. Se vocês visitarem essas redes sociais, vocês vão ver que o projeto nosso não é de campanha política. A gente já há muito tempo vem fazendo aquilo que dá para ser feito, né? Quer cobrar, quer fiscalizar, quer bater. Só que quando você tem uma prefeitura que não te ouve e você não tem um mandato eletivo, você não é uma autoridade municipal constituída pelo povo com algum tipo de poder, fica complicado. Então a gente esbarra justamente nesse ponto. Agora, estando lá dentro, nós vamos, sem dúvida alguma, estar cobrando o prefeito, vamos estar no pé dele. Independente, eu acabei de falar aqui da deputada Sheila, que é uma candidata a prefeito que a gente tem a mentalidade um pouco parecida, né? E é quem tem meu apoio no momento. Mas, independente, ela ou qualquer outro, se entrar lá dentro, a gente vê que não está caminhando de acordo com a população e com as necessidades básicas do povo, principalmente das comunidades carentes de Juiz de Fora, eu não sou vereador de prefeito, eu vou ser vereador da população. Então, vai tomar porrada quando tiver que tomar. Vamos sentar para conversar quando tiver que conversar. Nós estamos aqui, o que eu quero passar para a população, principalmente da região Nordeste, que nos escuta, que nos assiste, é que nós queremos fazer um mandato de inclusão junto dos poderes e a população. Vocês se lembram como era Juiz de Fora de 2005 a 2008? Volto a ser repetitivo, mas eu preciso dar um exemplo bom da administração Alberto Bejane. Ah, não quer o exemplo do Bejane porque é meu pai. Volta um pouquinho. Administração Tarcísio Delgado. A população era mais feliz. Por quê? Porque tinha o básico. Se não tinha completamente o básico, esbarrava no próximo a ter quase tudo. Então, Juiz de Fora era uma cidade muito mais feliz, muito mais para cima. O que aconteceu? Entrou o custódio, cortou um monte de benefício. Quem não pagava IPTU por morar em região de risco voltou a pagar. O Sobruno entrou com aquela famosa taxa de esgoto dele. Porque eu convido, eu falei numa outra reunião, eu vou falar aqui também. Sobruno, sou Marcelo Siqueira, pai dele. Vocês que criaram essa taxa de esgoto na Copasa e depois na Cesama. Então, eu convido a vocês a pegar um botezinho, uma canoa, e ir lá para dentro do Paraibuna, ali no Mané Honório, para a gente poder ver que vocês estão ali.
joga um avaro de um lado, do outro, e tenta pegar um peixe que seja. Vocês vão pegar sofá, vocês vão pegar resto de tudo quanto é nojo. Mas, infelizmente, existe a taxa de esgoto. Agora, você paga por uma coisa que não existe. É só em Juiz de Fora, em Minas Gerais mesmo, que a gente vê isso. Obra, volta a falar, do senhor Bruno Siqueira e do pai dele, do senhor Marcelo Siqueira. Bacana, então terminamos a 8ª. Vamos para a 9ª pergunta. 9ª pergunta para o candidato Bejane Júnior. Vamos lá. O senhor vai criar algum instrumento que facilite o acesso do cidadão às ações do seu mandato? Olha, Ítalo, a gente tem hoje o pensamento de ter pelo menos 2 gabinetes itinerantes. Não é que eu vou lá de um em um mês, não. Eu quero estar lá. Né? Eu quero estar lá. Quero alugar uma loja pequena na região Nordeste e outra na região Norte. Porque a gente sabe que muitas das vezes você quer falar com o vereador, e em muitos casos são pessoas carentes, pessoas de baixa renda, pessoas que ficam até intimidadas em entrar na Câmara. Porque a verdade é que a gente chega lá para falar com o vereador, é segurança de cara feia. O vereador bota 3, 4 assessores para falar com você, primeiro. Então, bota um empecilho muito grande. Então, a pessoa acaba indo uma vez e não volta mais. Pode ter certeza. No meu gabinete não vai ter esse problema. Vocês vão sentar para conversar comigo, é comigo. Agora, eu sou de rua. O meu perfil é de rua. Eu acho que o político, que você encontra ele de segunda a segunda dentro do gabinete, ele é um fanfarrão preguiçoso. Porque dentro do gabinete você só vai para assinar e participar lá em cima do plenário. Mais nada. Acabou aquilo dali, é rua, meu amigo. Você é representante, o mais próximo representante do povo que a política nos dá. Então você tem que estar na rua, visitando. Então, muitas pessoas se sentem intimidadas em ir à Câmara. Com certa razão pela cultura que se criou, né? De tô afastado de vocês. Então nós vamos ter, na região Nordeste, vamos ter, não sei se em Grama, se Paguarani, enfim. Em Grama eu acho um lugar ideal, né? Que fica muito centralizado ali para quem vende filgueiras e tudo mais. Então nós vamos ter sim. E a gente estuda sendo Santa Cruz e alguma região da Zona Norte também. Coisa pequena, mas coisa que o advogado possa ir para a gente ouvir a população, ver no que a gente pode ajudar. Afinal de contas, o salário não é pouco. E se a gente não mostrar serviço, tem que trocar mesmo. Isso que está acontecendo na Câmara agora, de vamos trocar todo mundo porque esses caras não trabalharam. Tá certo. Agora, se eu não fizer nada, que moral que eu vou ter para falar alguma coisa daqui 4 anos? Então eu quero estar junto da população. Seja problema pequeno ou problema grande, vocês podem ter certeza. Vocês serão ouvidos. Bacana, bacana. Vamos, então, para a última pergunta, que é padrão. Sim. Essa pergunta ela tem um formato diferente, porque determinado tema vai ser sorteado e talvez possa não estar no rol das prioridades do candidato a ser questionado. Vamos lá. Sim, mas a gente tem que estar preparado, né? Qual a sua opinião sobre o tema que vai ser sorteado na hora? Então, você vai escolher um número de 1 a 12. Sim. Mas nós vamos excluir o número 11 e o número 4. Não pode 11 e não pode 4. Correto. Sobrou o numeral 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Vamos na pergunta 3. A número 3. Vamos lá. O tema 3 é moradores de rua. Qual a sua opinião referente a moradores de rua? Perfeito. Perfeito. Quando a gente fala de social, Ítalo, a gente engloba todo mundo. Né? Porque morador de rua não tem direito. Tem direito a tudo. Tem direito a tudo. A gente não pode julgar. A gente não pode estar no papel de julgador de nada. Foi algo que eu aprendi de novo com a gestão do meu pai. Eu imagino quem não seja de Juiz de Fora, assistindo, que a gente sabe que você tem uma visualização grande, pensando assim, gente, quem que é o pai desse menino que fez tanta coisa para Juiz de Fora? Então eu vou usar o exemplo. Na época, minha mãe, a Vanessa, era superintendente da AMAC. Então a AMAC funcionava muito bem. A AMAC foi criada lá atrás pelo Tarcísio Delgado. A AMAC é a senhora de uma associação que o judiciário, infelizmente, junto com esse poder que está aí, estão trucidando com ela. Então, a AMAC tem todo o nosso respeito, fizeram um trabalho excepcional. Gente, é só vocês verem.
Juiz de Fora não tinha morador de rua, Juiz de Fora não tinha essa drogaiada na rua. Eles eram levados, né, a equipe de abordagem na época buscava, né, todos que estavam na rua, eles tomavam banho. É verdade que muitos deles não queriam ficar ali, mas existia uma política de integrar esse cara ao mercado de trabalho, né? Os que não eram daqui, claro, voltavam para o seu município, porque tem muito prefeito de cidade, como Três Rios, na época, Duque de Caxias, São Gonçalo, que pega um micro-ônibus e traz para o Juiz de Fora e solta. Então, é responsabilidade deles, é responsabilidade lá. Então, os daqui, vamos falar dos daqui. Você tinha tanto projeto social na época, ô Ítalo, que incluía esse cara no mercado de trabalho, e a gente quer bater em cima disso de novo, porque não adianta. Não adianta você pintar o passeio, ficar tudo bonitinho, e você olhar para o lado e ver uma situação calamitosa, que é um ser humano vivendo no seu extremo, né, da sua necessidade. Eu vejo aí, bato palma, para todos aqueles que são da causa animal. Eu trabalho com cavalo, então eu me identifico muito com todos vocês, cachorro, gato, tudo mais. Mas a gente não pode cobrir um lado e descobrir o outro. A gente tem que trabalhar, tem que ter cuidado animal, tem. Mas a gente não pode, algo que se tornou normal na cidade, você está me entendendo? Passar e ver um semelhante seu jogado na rua. Gente, tem que ter uma política de trazer esse cara para dentro, tratamento. 99% deles usam droga, tratamento para se livrar das drogas e tentar incluir esse cara no mercado. Tudo que falar em relação a isso, diferente do que eu estou dizendo, é coisa para inglês ver. Senão, daqui a pouco vai aparecer gente aí falando que dá para pegar morador de rua e transformar morador de rua no piloto de Fórmula 1. Não é isso que a gente está falando. Mas ele pode ser artesão, ele pode ter oficina de artesanato, ele pode entrar no curso de mecânica, como tinha na época. Então, são coisas que dá para fazer. Eram feitas em outras administrações. Por que, então, que o prefeito não pode fazer agora, a partir de 2021? Eu conheço como funciona a máquina pública lá na prefeitura. Eu tenho uma escola do meu lado há 25 anos. Então, nós vamos cobrar aquilo que dá para ser feito. Volto a falar, ninguém está falando em metrô aqui, não. Ninguém está falando em colocar barco no Rio Paraibuna. A não ser o que o Bruno Siqueira e o pai dele têm que ir lá para poder pescar um peixe lá, para me provar que a taxa de esgoto é real em Juiz de Fora. Mas a gente está falando de coisa concreta. Então, o morador de rua ele tem que ser atendido, sim. O problema é que muitos políticos, se não for todos mesmo, né, largaram de vez. Por quê? Porque pensa assim, o cara não vota. Então você vê a mesquinhez do ser humano até onde chega em alguns pontos. Então a gente vai dar, sim, prioridade. Sem dúvida alguma, inclusão social é um direito de todos, independe a cor, o sexo, o gênero, enfim, a situação que vive. Os 10 temas foram debatidos. Esse é o momento, nós temos cerca de 7 minutos para a gente poder deixar, o candidato poder deixar uma mensagem para os eleitores. Eu aproveito esse momento para agradecer a sua presença. A nossa live está sendo um sucesso. Eu entendo que, às vezes, o tempo na televisão ele é menor. Então, as pessoas, muitas vezes, não conseguem nem saber qual é a voz do vereador eleito. Verdade. O que você faz hoje é um serviço à população, Ítalo. A ideia do nosso canal aqui é tentar preencher uma lacuna, que é a troca de informação e conhecimento. Sim. Então, eu entendo que até mesmo para a gente conseguir colocar a nossa comunidade no mapa, no mapa, a gente precisa ter essa interação entre os candidatos e a população. E com certeza. Essa live ela vai servir para isso. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que o campo está aberto para todos os outros candidatos. As lives continuarão sendo realizadas. E gostaria de enaltecer a sua coragem de ter vindo aqui e ter dado uma oportunidade para nós de te conhecer melhor, entendeu? Eu agradeço demais. Eu vou ser isento nessas lives. Posteriormente, quando eu encontrar com os senhores pessoalmente, externarei outros pensamentos. E para não tomar o seu tempo, que é precioso, eu peço a você para fazer as suas considerações e desejo sorte na sua campanha. Que Deus abençoe. E dê um espacinho
dos representantes de bairro, ok? Amém, em nome de Jesus. Ítalo, primeiramente eu quero te agradecer pelo espaço, parabenizá-lo, porque é isso aí que você falou. Se a gente for embasar em televisão, não tem nada. Se a gente for para a rede social, que muita gente de Juiz de Fora não tem acesso, não tem? Às vezes você tem que sair dentro da sua casa, parar de pensar em ir para a África tirar foto e dar uma volta na Zona Norte, em partes da Zona Nordeste, em partes da Zona Sul. Você vai ver o que é pobreza, meu amigo. Você não precisa gastar passagem para ir lá para a África ou para outros países para você ver e fazer aquela filantropia, né? Então, tem muita pobreza em Juiz de Fora que precisa ser mexida. Mas eu te agradeço de coração, tá? Pela essa oportunidade. Muito obrigado. É um espaço importantíssimo para a gente poder passar nossa mensagem. Eu queria deixar também um abraço, um forte abraço aos servidores públicos pelo dia de hoje. Vocês deveriam ser reconhecidos todo dia. Não devia ter dia do servidor público, não. Vocês deveriam ser todo dia muito reconhecidos, porque vocês carregam tudo nas costas. Lógico, tem um ou outro que às vezes não condiz com o governo. É assim em todo lugar. Tem padre bom, tem padre mais ou menos. Tem pastor bom, tem pastor mais ou menos. Então é normal. Agora, a categoria dos servidores públicos, seja DELURB, IMPAB, educação, saúde, segurança, enfim. Me perdoe se eu esqueci algum setor. Vocês merecem uma salva de palmas, com toda certeza. E deixar aqui para vocês, meus amigos da região Nordeste, eleitores, que eu não estou em busca de voto, eu estou em busca de apoio para trabalhar os 4 anos. Né? Como assim? O voto é consequência. Eu espero poder ter passado um pouco da nossa mensagem, um pouco do nosso preparo, porque eu jamais seria candidato para falar assim, o filho do Bejane, né? Eu tenho que ser candidato como o Bejane Júnior, o filho do ex-prefeito Alberto Bejane, que tem projeto real para Juiz de Fora. Porque senão fica igual o filho de ex-prefeito lá na Câmara. Tem filho de ex-prefeito lá, gente. Você vê ele, você só vê na época de campanha. Então, eu não quero isso. Eu quero, para mim, um trabalho sério, digno. Vocês possam olhar para trás e falar, gente, trabalhou, mostrou trabalho, é um menino que realmente tem a contribuir com o Juiz de Fora. Então, o mais agradecer, que Deus abençoe em nome de Jesus. Dia 15 de novembro, me ajudem a dar continuidade ao trabalho do meu pai. Vocês sabem que o que fizeram com ele foi uma covardia, com toda a família, mas principalmente com ele. Meu pai já era cotado para ser governador do estado, no 2008, para disputar 2010. Então, os tubarões da política articularam muita coisa. E, infelizmente, a gente vive num país que a mídia, 90% dela é comprada. Então, quando te levam preso, a mídia mostra para o mundo inteiro. Mas quando você prova sua inocência depois de 3 anos dentro de um lugar daquele, não tem um jornal para falar. Olha, o Bejane foi inocentado. Então, eu estou pedindo a vocês humildemente, me ajudem a dar. A moça trabalha para Juiz de Fora e dar essa alegria também para o meu pai, que eu tenho certeza que, sem dúvida alguma, vai ser um companheiro forte nosso lá dentro, a quem eu tenho muito orgulho de carregar o nome por completo, né? Carlos Alberto Bejane Júnior. Famoso Bejaninho em alguns pontos da cidade. Então, que Deus abençoe. Obrigado, Ítalo. Um forte abraço a todos da região Nordeste. Muito obrigado, então, candidato. Uma boa noite, Deus abençoe, tá certo? Amém.